10 de dezembro de 2022. Quartas de final da Copa do Mundo. Argentina e Holanda travavam uma das batalhas mais tensas e violentas de todo o torneio. O clima estava completamente hostil, os nervos à flor da pele, e aos 43 do segundo tempo, o estopim acendeu. Uma briga generalizada tomou conta do gramado. Foi aí que aconteceu algo inacreditável. Virgil van Dijk, o capitão da Holanda, o homem cuja única missão naquela noite era destruir o ataque argentino, caminhou até Messi. Mas ele não foi para brigar. Van Dijk colocou a mão no ombro de Messi e se postou ali como um escudo, enfrentando os próprios companheiros de equipe para proteger o camisa 10. Pensa comigo, se até um adversário, no auge do caos de uma Copa do Mundo, demonstra esse nível de reverência por Lionel Messi, você consegue imaginar o tamanho do respeito que os próprios companheiros dele têm? Jogadores como De Paul, Paredes e Dibu Martínez não apenas jogam com ele, eles dariam a vida por ele em campo. Agora, olhe para Portugal. O elenco português respeita Cristiano Ronaldo, claro, mas eles não têm, nem de longe, esse mesmo fanatismo cego pelo seu capitão. Existem razões profundas, táticas e culturais para essa diferença brutal, e razões que quase ninguém no futebol tem coragem de debater abertamente. E hoje você vai entender exatamente por que Messi é amado como um deus por seus companheiros, enquanto Cristiano Ronaldo é visto apenas como um colega de trabalho. Para começar a decifrar esse mistério, a gente precisa olhar para o mapa. Existe um choque cultural invisível, mas gigantesco, que divide a Europa da América do Sul. Em Portugal, assim como em grande parte do continente europeu, futebol é enxergado quase como uma ciência exata. Os treinadores não querem heróis, eles querem engrenagens. O sistema tático, o coletivo e a disciplina mecânica sempre vão estar acima de qualquer individualidade. Na mentalidade europeia, nenhum jogador, por mais genial que seja, é maior do que o clube ou a seleção. Cristiano Ronaldo cresceu e se moldou dentro dessa cultura onde o coletivo é o verdadeiro rei. Só que do outro lado do oceano, na Argentina, o futebol não é uma ciência, é uma religião. Na América do Sul, nós não apenas torcemos por craques, nós os idolatramos. Existe uma paixão quase espiritual pelo drible atrevido, pelo camisa 10 genial e pelo herói solitário capaz de carregar um país inteiro nas costas. Diego Maradona não foi apenas um jogador para os argentinos, ele virou um deus. E com Messi, o processo foi exatamente o mesmo. A cultura latina precisa de um salvador para venerar, enquanto a cultura europeia prefere confiar na força do grupo. Essa diferença cultural moldou diretamente o ambiente dos dois vestiários. Quando os jovens jogadores de Portugal chegaram à seleção principal, eles viam Cristiano Ronaldo como uma referência máxima de profissionalismo e sucesso, mas ainda assim um ser humano. Já na Argentina, a história foi completamente diferente. Garotos como Julián Álvares, Enzo Fernandes e Rodrigo de Paul cresceram assistindo a Messi pela televisão como se ele fosse uma entidade sagrada. Para eles, pisar no mesmo gramado que o camisa 10 não era algo normal. Era um evento religioso. Eles entraram na seleção não para serem parceiros de Messi, mas para serem seus guardiões. E essa devoção total começa na mente, mas se consolida de um jeito bem prático, na forma como cada um distribui a bola dentro de campo. E é exatamente aqui, com a bola rolando, que a mágica da lealdade acontece. A maior virtude de Lionel Messi em campo não é o gol, mas sim a sua capacidade de transformar todos ao seu redor em jogadores melhores. Messi joga com a cabeça erguida, enxergando linhas de passe que desafiam a física e encontrando espaços que simplesmente não deveriam existir. Ele não quer apenas resolver o jogo sozinho, ele quer que o time inteiro jogue junto com ele. Quando o seu principal jogador é o primeiro a querer te consagrar, o ambiente muda. Pense, por exemplo, na Copa do Mundo de 2022. O passe milimétrico que Messi deu para Nahuel Molina contra a Holanda, ou a jogada genial onde ele costurou a defesa da Croácia para servir Julián Álvares. Esses jovens atletas não ganharam apenas um gol no currículo. Eles ganharam uma história para contar aos seus netos até o último dia de suas vidas. Eles sabem que foram coroados pelo rei. Esse estilo de jogo focado no altruísmo cria um sentimento de gratidão profunda. No vestiário da Argentina, os jogadores sentem que são sócios legítimos de Messi em cada vitória. O contraste com Cristiano Ronaldo nesse aspecto é brutal.
O português é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores máquinas de gols que a história do futebol já viu, um finalizador implacável. Mas o jogo de Cristiano é, por definição, sobre o próprio Cristiano. Ele é o ponto final da jogada. Para o brilho dele acontecer, o time inteiro precisa se sacrificar. Os pontas têm que abrir espaço, os meias precisam morder na marcação e os laterais têm a obrigação de cruzar a bola na área para ele decidir. Em suma, enquanto os companheiros de Messi se sentem parceiros de uma engrenagem, os de Cristiano muitas vezes parecem apenas fornecedores de matéria-prima. E essa diferença entre servir e ser servido fica nítida nas atitudes mais simples, como na hora de bater um pênalti. Messi cansou de abrir mão de cobranças para consagrar companheiros que passavam por momentos difíceis, como fez dezenas de vezes com Neymar e Suárez no Barcelona e com Lautaro Martínez na seleção. Já Cristiano lida com isso de outra forma. Em 2010, pelo Real Madrid, o meia Xabi Alonso, que recém tinha chegado ao clube e ainda não tinha marcado nenhum gol, pediu para bater um pênalti no final de um jogo já ganho. Cristiano entregou a bola de forma visivelmente contrariada e, após o gol, sequer se juntou à comemoração do time, voltando de cara amarrada para o seu campo. São esses pequenos detalhes que moldam a visão do grupo. E para que esse tipo de comportamento dite o clima do vestiário, tudo depende de como o homem do comando decide gerenciar essas superestrelas. Para que um ambiente de adoração ou de distanciamento se consolide, a figura do treinador é fundamental. Na Argentina, desde 2018, existe uma palavra-chave: estabilidade. Sob o comando de Lionel Scaloni, a seleção construiu um projeto de quase uma década, passando por títulos de Copa América, Finalíssima e Copa do Mundo. Nesse período, Scaloni fez algo muito inteligente. Ele não apenas montou um esquema tático que potencializasse o futebol de Messi, mas criou um ambiente de blindagem absoluta ao redor do seu capitão. Mais do que o comandante do time, Scaloni sempre deixou claro, em suas decisões e entrevistas, que é um fã confesso do camisa 10. O impacto disso no vestiário é automático. Quando a autoridade máxima do elenco olha com esse nível de admiração e respeito, todo o restante do grupo recebe um sinal claro e segue o exemplo. Proteger Messi virou a política oficial da comissão técnica e, consequentemente, dos jogadores. O vestiário argentino deixou de ser apenas um local de trabalho e se transformou em uma família unida por um propósito maior: fazer o seu maior ídolo vencer. Em Portugal, a realidade de Cristiano Ronaldo sempre foi muito mais instável e fria. Nenhum treinador construiu uma redoma de proteção tão forte ao redor dele. O ápice desse distanciamento aconteceu na Copa do Mundo de 2022, quando o técnico Fernando Santos tomou a decisão corajosa de barrar Cristiano Ronaldo e deixá-lo no banco de reservas nas oitavas de final contra a Suíça. Portugal foi lá e goleou por 6-1, com direito a um hat-trick do jovem Gonçalo Ramos, o substituto de CR7. A mensagem silenciosa enviada para o mundo e para o próprio elenco foi devastadora. A seleção de Portugal sabia vencer, e vencer muito bem, sem o seu principal jogador em campo. Algo que seria absolutamente impensável de acontecer com Messi, sob o comando de Scaloni. E essa falta de blindagem técnica só evidencia que a relação do grupo com o Cristiano não foi forjada no mesmo fogo que uniu os argentinos, o fogo do sofrimento. Existe um ditado antigo que diz que a vitória traz amigos, mas a dor cria irmãos. E a verdade é que a lealdade cega que o elenco argentino tem por Messi foi forjada em anos de puro sofrimento. Antes da glória eterna em 2022, Lionel Messi viveu um verdadeiro calvário com a camisa do seu país. Foram 3 finais seguidas perdidas de forma dramática. A Copa do Mundo de 2014 na prorrogação e as Copas América de 2015 e 2016 nos pênaltis. O mundo inteiro assistiu, ano após ano, ao maior jogador de todos os tempos desabar em lágrimas na televisão, chegando ao ponto extremo de anunciar que estava deixando a seleção por não aguentar mais o peso do fracasso. Agora, tente se colocar na pele de garotos como Julián Álvares ou Enzo Fernandes. Eles eram apenas adolescentes quando viram seu maior herói chorar de desespero na TV. Anos depois, esses mesmos meninos entram no vestiário principal da Argentina e dão de cara com aquele mesmo homem. A missão deles ali mudou instantaneamente. Não era mais apenas sobre ganhar uma Copa pelo país, era sobre curar a dor do homem que eles cresceram amando.
O goleiro Dibu Martínez resumiu esse sentimento perfeitamente quando disse que preferia que Messi ganhasse a Copa do que ele mesmo, e que estava pronto para dar a vida em campo para que o capitão realizasse o seu sonho. Essa lealdade extrema nasceu do luto compartilhado. Com o Cristiano Ronaldo, a história em Portugal seguiu um roteiro completamente diferente. O grande momento de virada da seleção portuguesa aconteceu na Eurocopa de 2016. Cristiano venceu aquele título relativamente cedo no processo de renovação daquela geração de atletas. Aquela conquista histórica tirou um peso gigantesco das costas do capitão, trazendo um sentimento de dever cumprido. Por conta disso, os jogadores mais jovens que integraram o elenco nos anos seguintes nunca sentiram aquela urgência dramática, aquele desespero quase sufocante de precisamos vencer para salvar o nosso líder. Cristiano já era um vencedor por Portugal. O ambiente era de cobrança profissional, não de uma cruzada emocional. E essa diferença de conexão emocional se reflete diretamente na forma como cada um se comporta quando os holofotes estão apagados. No fim das contas, a diferença mais profunda entre o amor que Messi recebe e o distanciamento que Cristiano Ronaldo enfrenta está na forma como cada um enxerga o seu próprio tamanho diante do grupo. Lionel Messi, apesar de ser dono de uma das maiores carreiras da história do esporte, carrega uma postura silenciosa e surpreendentemente humilde no dia a dia. Em 2023, quando viajou para a Arábia Saudita a negócios sem o aval da diretoria do PSG, o clube o suspendeu por 2 semanas. Qualquer outra superestrela do tamanho dele bateria de frente com a diretoria ou deixaria empresários resolverem a fofoca. Messi fez o oposto. Vestiu um terno, gravou um vídeo simples, olhando direto para a câmera, e pediu desculpas públicas aos companheiros e ao clube. Ver um homem com 8 bolas de ouro abaixar a cabeça e reconhecer um erro comum, como qualquer mortal, deixou uma marca profunda no mundo do futebol e no respeito que ele emana. O contraponto de Cristiano Ronaldo aconteceu no ano anterior, em 2022, e mostrou o exato oposto. No Manchester United, ao ser chamado pelo técnico Erik ten Hag para entrar nos minutos finais de uma partida contra o Tottenham, vindo do banco, Cristiano simplesmente se recusou. Ele deu as costas para o treinador, ignorou o jogo que ainda estava acontecendo e abandonou o estádio antes mesmo do apito final. Enquanto a liderança de Messi se apoia no exemplo e no respeito às regras do grupo, as atitudes de Cristiano muitas vezes deixam claro que o seu ego está posicionado um degrau acima de qualquer instituição ou companheiro. E se alguém achava que o tempo ou a idade mudariam essa postura de Cristiano Ronaldo, uma polêmica recente chocou os próprios torcedores de seu país. Após a eliminação de Portugal na Copa, o camisa 7 deu uma declaração fortíssima na zona mista. Ele afirmou textualmente: "Na seleção e ganhei 3 títulos." Antes de Cristiano, Portugal não tinha vencido nada. Ao puxar para si toda a responsabilidade pelas conquistas do país, diminuindo torneios e apagando da história lendas gigantescas do passado como Eusébio e Luís Figo, Cristiano mandou um recado amargo para o elenco atual. Essa necessidade constante de inflar o próprio peito e dizer "eu mudei a história sozinho" constrói uma barreira invisível dentro do elenco. Quando um líder diz que o time não era nada antes dele, os companheiros deixam de vê-lo como um irmão de batalha e passam a enxergá-lo apenas como um monarca distante. É exatamente por isso que, na hora do caos, o elenco da Argentina fecha o punho e decide morrer em campo por Lionel Messi, enquanto os jogadores de Portugal olham para Cristiano Ronaldo apenas como um colega de trabalho extraordinário, mas que joga acima de tudo por si mesmo. No fim das contas, o respeito real não pode ser exigido pelo tamanho do seu nome. Ele precisa ser conquistado pela sua postura. Se você quiser descobrir a estratégia preguiçosa que o Haaland usou para eliminar o Brasil, clica agora no vídeo que está na tela e nos vemos lá.